Bem-vindos ao podcast da Clínica da Mente, um podcast onde conversamos sobre os textos que temos no nosso blog com as psicoterapeutas que o escreveram. E hoje estamos aqui a falar com a doutora Vânia Lopes, nossa psicoterapeuta supervisora da Clínica da Mente de Lisboa. Olá, Vânia. Olá, Pedro. Pronto, que escreveu um texto sobre o equilíbrio do trabalho entre o trabalho e a vida pessoal, o segredo para um relacionamento feliz. Vânia, de facto este tema é extremamente importante, porque as condições sociais mudaram muito, temos novas regras e rotinas de trabalho, os dois elementos de um casal heterossexual, isto por causa da dinâmica mulher e homem, está muito paritária, não é? Portanto, a sociedade mudou, o trabalho mudou, a sociedade, as relações também mudaram. Certo. E surgem aqui problemas. Surgem aqui problemas, principalmente na organização destas rotinas e que muitas vezes acabam por trazer desequilíbrios para a dinâmica do casal, para a forma como o casal que se consegue organizar na medida em que o trabalho cada vez ocupa aqui um espaço maior. E é um espaço em que é um trabalho muito sujeito a muitas pressões internas e que existem muitas vezes as respostas que é necessário dar nesse trabalho, e estamos a falar de dois elementos muito sobrecarregados, geralmente pela dinâmica do trabalho. E estás a falar agora pelo facto de todos nós no telemóvel termos as redes, as intranets e as redes laborais, profissionais. O que torna difícil o desligar do trabalho. Porque está no nosso telemóvel o Teams, não é? Os Skypes desta vida, os Zooms, é por telemóvel, que é uma ferramenta pessoal, mas que usamos para trabalhar, portanto está constantemente connosco, estamos sempre a receber os e-mails do trabalho, não é? Temos o teletrabalho, temos o trabalho online e todas estas dinâmicas entram dentro da casa das pessoas. E muitas vezes é difícil colocar aqui um limite a essa desconexão, precisamente porque este trabalho é muito importante de entregar e tem que ser até amanhã, só que depois aquilo que acontece é que isto vai se tornando um padrão nas rotinas do casal, portanto, e vai encostando aqui a dinâmica da relação, muitas vezes aqui para um patamar em que muitas vezes fica aqui cada vez mais quase como se fosse aqui uma espécie de um resto que sobra daquele espaço pessoal. Depois do trabalho lá estamos nós. Isso, mas já muitas vezes aqui com um desgaste também muito associado à dinâmica e àquilo que se tem de dar do ponto de vista de trabalho. E estamos aqui a falar apenas quando existe aqui a dinâmica de duas variáveis, um casal, portanto já não estamos aqui a incluir ainda muito a questão dos filhos e de todas já ampliávamos muito mais o problema. Não é? Isso, estamos aqui a falar de duas variáveis que eventualmente acabam por colocar aqui esta tensão à dinâmica do casal e que por si só já acabam por criar aqui um desafio enorme nesta dimensão do... Até porque agora, antigamente, há 50 anos atrás, tínhamos uma sociedade muito diferente, não é? Que ainda bem que mudou. Que era a casa e o lar e os filhos era cuidado da mulher, estava ao cuidado da mulher, não é? O homem tinha que trabalhar muito para alimentar a casa, enfim, e a sociedade estava organizada assim. O homem trabalhava muito, chegava à casa e tinha a relação, a esposa estava à espera da relação. Isso. Hoje em dia, felizmente, tudo mudou, há uma paridade quase a 100%, não é? Na gestão parental, na familiar, na profissional, não é? O papel da mulher é exatamente igual ao homem, é isso que estamos a evoluir e já estamos a um bom nível. E isso traz também duas pessoas para dentro da mesma casa com grandes desempenhos profissionais, que têm grandes ambições profissionais, que têm que dar o seu melhor, ainda por cima num mundo muito competitivo, em que temos muitas ferramentas para que o nosso desempenho seja muito competitivo, muito evoluído. E de facto falta mesmo aqui o espaço para o casal. E se não pensarmos também nos turnos, não é? Cada vez mais há horários alargados, há fins de semana trabalhados, não é? Muitas vezes nós num país trabalhamos para o outro, estamos em Portugal a trabalhar para os Estados Unidos e os Estados Unidos têm outros fusos horários. Enfim, então, quer dizer, o trabalho
está a criar grande tensão na relação, não é? Grande exigência e é muito importante também tentarmos equilibrar aqui esses vários pratos da balança, porque muitas vezes essa dimensão do trabalho ocupa aqui tanto espaço que depois as outras variáveis acabam por ficar aqui muito, muito espremidas e depois isto acaba por trazer aqui muitas vezes um impacto negativo para a saúde psicológica, para a qualidade de vida até daquele casal. E não alimenta a relação, não é? E o problema é que toda esta falta de tempo que se tem, falta de foco na relação não se alimenta. E as relações, e por alguma razão também, há por várias razões, mas esta também será uma das razões para o nível de divórcios que existe atualmente, não é? Que é enorme. Não é? Há mais divórcios quase que casamentos. Porque mantém-se a ideia de que as relações podem ficar um bocadinho em espera. Isso. E vai-se degradando a relação. Vai-se degradando a relação, não é? não se vai alimentando a relação, porque na verdade parece que a vida profissional ou de um ou de outro vai tendo sempre ali muitos desafios e vai sendo colocada ali num primeiro plano, e estamos a falar que podem acontecer em várias fases do ciclo vital de um casal, mas às vezes numa fase inicial em que ainda se está a procurar construir ali os primeiros passos da carreira profissional, em que isto é muito importante e eu não posso mesmo abdicar disto agora, mas a relação pode esperar. E isso vai degradando muito aquilo que depois é o bem-estar da dinâmica relacional. Achas que podemos ligar a essa ideia da relação pode esperar à ideia de os filhos podem esperar? Ou seja, cada vez mais os casais jovens estão a adiar ter filhos. Isso vai trazer depois outros problemas de fertilidade, mas isso fica para outro texto, que vais escrever também, que já escreveste vários sobre isso. Mas achas que a razão que leva aos casais jovens a dizer assim, não, eu daqui a uns anos vou ter filhos, agora não, também são as mesmas razões que fazem com que a relação, não vamos fazer agora uma boa relação, daqui a uns tempos, agora vamos trabalhar, agora não vamos alimentar a relação? Muitas vezes também a perspectiva de que tem que se atingir condições perfeitas para que se possa dar esse passo. E essas condições perfeitas, muitas vezes, enfim, são difíceis. Quando chegamos àquelas que entendíamos no passado que eram perfeitas, parece que já não são essas que são perfeitas. E vai havendo nunca está o suficiente. Nunca não é? está o Nunca suficiente. temos o suficiente. Portanto, nunca se está suficientemente bem para dar nunca é o momento de termos tempo. Isso, é. O tempo vai sendo de facto ali algo que, quando estiver nestas condições, então eu dou este passo. Só que depois vão-se colocando outros objetivos, outras, e que muitas vezes acaba, enfim, por ter aqui esta dinâmica e aqui esta exigência que o trabalho acaba por impor aqui muito à vertente à vertente pessoal. Estava-me agora a lembrar que o tempo que se adia para ter filhos pode ser uma consequência desta falta de tempo para a relação, porque não estamos a alimentar a relação suficientemente para pensarmos já que a nossa união vai ter que produzir um filho, não é? Será que os jovens casais não se estão a casar oficialmente porque não há este comprometimento verdadeiro, ou é mesmo só por opção e que não vamos casar? Estão-se a juntar, estão a ser namoridos e não se... Será que o facto de se manter uma relação sem um casamento oficial será só uma opção? Não tem que haver um casamento oficial para haver essa mas há uma tendência de que e não, esse é? compromisso. Mas, enfim, aquilo que se verifica também relativamente a este adiar de compromisso de ter um filho, de assumir todo esse novo papel, muitas vezes também tem que ver, enfim, com essa falta de tempo, e que o casal também sente que não tem a disponibilidade para a própria relação. Então, se eu ainda não tenho para a relação, como é que eu vou conseguir introduzir toda esta dinâmica que vai ser completamente diferente com a chegada de um filho? E, portanto, vamos ter que ter espaço para namorar, só que isso muitas vezes vai ficando aqui protelado. Parece que o tempo é sempre aqui algo que vem aqui em quase como uma ambição, mas que parece que nunca se tem o suficiente para que isso aconteça. Se bem que muitas vezes diria que é importante também mudar esse paradigma e ir aproveitando depois alguns momentos, mesmo que não seja todo aquele tempo que se ambiciona, mas que pode de facto trazer aqui um outro lado. E qual é a tua ideia? O que é que tu sentes ou pensas sobre será que os casais deveriam ter filhos de forma mais cedo? Deveriam investir mais cedo então na carreira?
Porque o que está a ver é que, ok, carreira. É mais importante carreira nesta fase. Um jovem de 25 anos tem um relacionamento estável com a sua namorada, que já tem um primeiro trabalho, mas vão alugar um espaço, vivem juntos, mas filhos não, temos a nossa carreira. Filhos mais tarde. E muitos jovens agora estão a assumir pela primeira vez, ou seja, está-se a ver muitos jovens a assumir que não querem ter filhos mesmo. Não é? Ou seja, estão tão imbuídos com esta ideia de ser livres, de viajar pelo mundo, de trabalhar muito, que decidem mesmo que, pelo menos numa determinada fase da vida deles, não é? Que não querem ter filhos. E assumem que não querem ter. Claro, depois essas ideias, não é? Essa vontade poderá mudar na outra fase da sua vida, mas vê-se esta verbalização. Achas que é positivo para o ser humano mudar esta perspectiva? Será natural também? Será salutar? Será salutar? Dizer, não, a carreira primeiro. De facto, a carreira é o mais importante, mais do que dar tempo à nossa relação, mais até dos filhos. Eu diria que tudo aquilo que entra no equilíbrio está bem, portanto, de tudo aquilo que é válido para cada pessoa e se as pessoas estiverem bem com isso. Agora, também não podemos esquecer aqui um elemento que me parece fundamental, que é a questão de cada vez mais em termos de suporte, de proximidade, em termos dos avós poderem, por exemplo, estar presentes. Hoje em dia é uma realidade que muitas vezes acaba por não existir, porque as pessoas acabam por estar bastante deslocadas por vezes do espaço familiar. Portanto, tiveram que ir para outras zonas estudar, trabalhar, portanto, ou vão até para o estrangeiro, portanto, à procura de outras perspectivas e que muitas vezes ficam aqui, de certa forma, retiradas do seu estás a levantar familiar. um tema importante, que é estas decisões de não ter filhos, de não se casarem, às vezes é mais por falta de condições. Também. Por falta de condições, porque nós vemos todos o sofrimento de jovens pais não terem uma creche para pôr os filhos e para irem trabalhar. E a creche fecha às 4h30, 5 horas, quando o trabalho delas fecha às 5h30, mas tem que fazer 70 km para ir buscar o filho, ou enfim. Portanto, será também um problema da sociedade, não é? Que não cria as condições para as pessoas, de uma forma mais rápida, na sua juventude, construir a sua família, construírem, não é? Outro momento, até a própria sociedade, que, enfim, já estamos a fazer leis para isso, já há leis a obrigar o não contacto das empresas fora da hora de trabalho, não é? O direito ao desligar, enfim, para fomentar esse desligamento. Mas então, que perante este problema dos casais, o que é que os casais devem ter em mente quando estão muito assoberbados de trabalho, quando estão muito focados no seu trabalho, mas o que é que eles devem ter como foco para perceberem que têm que alimentar a relação, que isso também é muito importante para a sua felicidade? Primeiro diria que é mesmo importante reconhecer se é uma fase do trabalho, é o trabalho que neste momento está a pedir que exista uma exigência maior e que naquele momento eu tenho que dar tudo, por algum motivo, ou se é já algo que se arrasta há muito tempo. E se for algo que se arrasta há muito tempo, também é importante para cada elemento do casal poder refletir aquilo que pode fazer diferente no sentido de limitar, e tocaste aí no tema de limitar a questão do contacto das entidades empregadoras notificações fora de horas. Portanto, é isso mesmo. É muito importante que os próprios casais também tenham essa coragem também de limitar, dizer que não. Porque às vezes, mesmo que as empresas até potenciem isso, muitas vezes, mas há aquele mail que é mesmo importante, é só desta vez, e depois isto vai acabando por criar aqui esta sensação de que parece que tem que se estar, e se eu não estou, mas o meu colega está, e depois vai criando também aqui algo, e é muito importante também ter essa sensação de que se eu estou a dar muito a um lado, posso estar aqui a desequilibrar o outro. Portanto, é fundamental que se possa ter aqui este limite relativamente à forma como o trabalho emerge através dos registros online e das plataformas online, por aquilo que é a nossa casa e a nossa vida. E depois também é muito importante que os casais possam criar aqui momentos de partilha. Que momentos que possam, de certa forma, como se agendam reuniões, e se não há às vezes forma de uma maneira mais espontânea de poder acontecer, é muito importante que os casais possam ter ali aquele momento. Que tenham rotinas de estarem a dois.
Estarem a dois sem outras interferências. Às vezes é importante colocar o telefone de lado, porque também... E às quartas-feiras sair para jantarem os dois, às sextas-feiras para estar com os amigos, ao sábado para ir dar uma volta ao parque, quase como se fosse uma rotina que têm que agendar, mas têm que saber que é preciso ser feito, é preciso tempo a dois. E é mesmo importante que se tenha esta noção de que às vezes é mesmo importante colocar isto no papel, colocar isto nas agendas, porque senão volta à questão, não há tempo para isso. Parece muito simples, para quem às vezes não está a ouvir, assim, isso é óbvio. Não é tão óbvio assim. Não é tão óbvio, porque depois quando vamos perguntar, então quando é que fez isso pela última vez? Isso. Qual foi a última vez que jantou fora? Pois, quer dizer, tecnicamente eu posso jantar fora todos os dias quando eu quero. Só que, como estou sempre cansado, eu nunca quero. E quando olho para trás, já não o faço há um mês ou dois. Isso. Não é? Portanto, se nos obrigarmos, todas as sextas-feiras vamos jantar com amigos. Todos os sábados vamos correr no parque. Ou seja, se não houver esta regra, os nossos cansaços diários, as nossas preocupações diárias vão protelando. E vai-se acabando por não se fazer e não se alimentar a relação. E às vezes esses cansaços podem ser precisamente aliviados por essa introdução de outras dimensões na vida do casal. Portanto, o agendar mesmo não é brincadeira, é mesmo pôr na agenda. Passear com o meu parceiro, a minha parceira, agendar viagens a longo prazo. Não é? Surpreender também o outro elemento do casal. Isso. E acima de tudo também a questão da comunicação, que é extremamente importante, que os casais possam ter no fundo à vontade para comunicarem aquilo que são as suas necessidades, porque às vezes na confusão e da azáfama diária, muitas vezes as pessoas não falam sobre aquilo que as incomoda e que muitas vezes... como é que foi o dia do outro. Isso. E às vezes assim, mas ela não quer falar, eu também não quero, que eu vou saber para quê. É apenas para estar aquele momento numa refeição, em vez de estar a ver televisão, naquele momento da refeição, sermos para que o outro fale. Claro que nós pensamos assim, mas o que eu quero saber, o que é que aconteceu na fábrica da minha esposa? Não quero saber para nada, não é útil para mim, não me vai ajudar em nada, mas apenas vai ser um momento de partilha em que vamos mostrar o nosso interesse no outro e o outro vai sentir a vontade que temos em perceber o dia-a-dia da pessoa, mesmo que não nos vai adiantar nada, mas para partilhar, para fazer com que as nossas vidas sejam partilhadas uns com os outros. Isso é muito importante. É uma forma de conexão fantástica. Brutal. Porque muitas vezes, se calhar até há coisas que eventualmente, enfim, pode não haver esse interesse em particular numa circunstância, mas é perceber como é que a pessoa esteve no seu dia, independentemente daquilo que fez, como é que se sentiu no seu dia. Isso, de facto, demonstra ali o interesse. Esta pessoa importa-se comigo, com aquilo que eu estou, e que muitas vezes começa a ser um dado adquirido, que muitas vezes cada um depois começa a remar em direções diferentes, e esse é o perigo. Por isso queremos mesmo que a comunicação seja aqui alimentada. E agora que tu falaste muito bem, claro, como sempre, e eu lembrei-me aqui de um problema, de um estado mental que as pessoas têm na relação, que prejudica este alimentar da relação, que é eu assumir, como tu disseste, que é adquirido, que esta pessoa vive comigo e que é minha, entre aspas. É minha. É a minha mulher. É o meu homem. Não é? Eu assumo que é meu. Parece que comprei e agora é minha posse. Porque quando nós temos como posse algo, sabemos que é nosso, ninguém nos rouba, portanto já não preciso de comprar. Já não preciso de atrair. Já tenho. É meu. E este pensamento faz com que a gente desvalorize. É nosso. É a minha mulher. Está lá em casa. Quando eu chegar, está lá. É a minha mulher. Será uma minha mulher para sempre. Esta ideia de que é minha e é minha para sempre, está adquirido, faz-nos trabalhar pouco. Mas se eu souber que a minha mulher é apenas uma mulher que está comigo porque gosta de estar comigo hoje, que eu não sei se vai gostar de estar comigo amanhã, este pequeno receio da falta de posse, se eu sentir que ela não é minha, não é? Ela está comigo quando quer, até quando quiser, vai-me obrigar a mim a ter cuidado. Porque se eu sei que ela pode se cansar e ir embora, se eu tenho essa consciência, eu vou trabalhar a relação para alimentar nela, no outro, não é? Para alimentar o desejo de continuar comigo. Certo. Portanto, este mindset, concordas comigo? Concordo. Que este mindset de que a minha mulher não é minha, ela está comigo enquanto quiser,
faz-me trabalhar para que ela queira estar sempre comigo, não é? E aí não nos esquecemos de levar um chocolatezinho, umas flores, de convidá-la para jantar fora, de lhe fazer uma surpresa, não é? De lhe dizer algumas palavras marotas, nem que seja, para alimentar a relação. Isso. Na verdade, a crença de que alguém é nosso é sempre uma crença que não é real. E destrói a relação. E que acaba por depois nos levar ali a determinados papéis que acabam por não ser de facto aqueles que, de certa forma, potenciam e alimentam a relação. Portanto, uma má relação. A relação tem que nos fazer entrar num estado de desenvolvimento, tem de nos ajudar a crescer, não pode ser impactante. Quando começamos a ter sinais que de facto há aqui esta necessidade de controlar ou até a ausência de preocupação, porque há casais que às vezes, mas nós nem discutimos. Sim. Nem queremos saber um do outro quase. O que elas estão a dizer é que não discutimos porque não queremos saber um do outro. É isso, mas muitas vezes isso é entendido como, mas a nossa relação até estava bem, nós nunca discutíamos. Pois. Só que isso também é um sinal de que muitas vezes não há momentos de encontros, há um momento em que de facto, se eu não me importo com aquilo que o outro está a pensar... Se chega tarde, se chega cedo, se vem, se não vem jantar. Quando alguém, um parceiro, não se importa se o outro chega para jantar ou não, já não há relação. Certo. Não é? Já não há relação, já não... Enfim. E olha, e para terminarmos, esta questão, esta ideia de que a minha mulher ou o meu parceiro não é propriedade minha, deveremos, com mais facilidade, mas deveríamos colocar também nos filhos. Porque muitas vezes nós adultos, pais, desrespeitamos os nossos filhos por causa desta ideia de que os filhos são nossos. Os filhos não são nossos. Se os filhos são emprestados, estão em nossa casa, para que nós os cuidemos deles até eles conseguirem ir embora. É um empréstimo que nós temos. Também a autonomia deles, os ajudarmos nesse Mas os filhos não são desenvolvimento. Nas relações humanas, a posse, a ideia da posse, faz-nos ser arrogantes, faz-nos não respeitar. Mas muitas vezes é uma falsa sensação de segurança que as pessoas precisam de ter, no sentido de, como casei, agora esta pessoa vai estar comigo para sempre. E na verdade não é assim. Portanto, e cada vez mais existe aqui esta ideia de que o casamento não tem que ser para a vida. É importante que possa acontecer, que as pessoas possam estar numa relação saudável por elas, e porque muitas vezes quando existem filhos, claro que muitas vezes é muito melhor o facto de os casais tomarem a decisão, que ainda que possa ser difícil, saírem de uma relação que está doente, que está ali perturbada, do que eventualmente permanecerem numa relação tóxica, não é? que acaba por não estar, no fundo, a promover o bem-estar e a saúde mental de ninguém, nem dos próprios, nem dos filhos depois por inerência. Muito bem, Vânia, muito obrigado por este bocadinho. Foi importantíssimo estarmos a falar sobre um tema tão importante e tão necessário para a nossa felicidade, porque somos muito felizes relacionando-nos com os outros e com as pessoas que amamos e que fazem a vida connosco. Portanto, este tema, estas observações foram muito importantes. Muito obrigado, até à próxima. Obrigada, Pedro. E agradeço a todos que nos leram e que nos ouviram, e até à próxima.